nos concedido estarmos aqui para nós agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Que bom que você veio, que bom que você foi obediente ao Espírito Santo, mas também nós não podemos esquecer aqueles que por motivo de força maior não puderam estar aqui, que eles sejam alcançados também pela infinita misericórdia do Senhor. Mas nós sabemos que o domingo é inegociável, né? O domingo é do Senhor, nós cremos dessa forma, e é por isso que nós estamos aqui para oferecer a Ele esse culto racional. Deus é bom e sua misericórdia dura para todo sempre. Então, se nós saímos do nosso lar, do aconchego do nosso lar, para estarmos aqui, que de fato a nossa mente esteja entronizada no trono da graça, que de fato nós estejamos com o nosso coração aberto e que estejamos atentos ao que o Espírito Santo tem para continuar falando conosco através da tua palavra, não é? Nós estamos comemorando a Páscoa do Senhor e talvez nem precisaria pregar, né? O pastor André já pregou, né? É bem sucinto. E depois fechou com aquele filme que também falou muito conosco. Então a Páscoa é isso. Nós entendemos, conforme está escrito no livro do Êxodo, que significa saída, quando o povo estava escravizado, e deixou uma ordem para eles. No versículo 14 aqui do livro do Êxodo: esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão com festa. Nós somos descendentes, nós somos a Israel de Cristo. E o versículo continua dizendo: celebrem-se como decreto perpétuo. Então esse é o decreto de Deus para sempre. Nós como descendentes, nós como aqueles que fomos enxertados na videira, nós precisamos viver esse decreto, viver esse memorial, relembrar que quando ele foi colocado ali naquela tumba emprestada do senador José de Arimateia, a morte não pôde me segurar. Aí nós encontramos aqui no livro do Êxodo, Deus deu uma ordem para Moisés. O povo estava escravizado, Israel escravizado, né? Já era a 10ª praga. Faraó não liberava o povo estava sofrendo, o povo de Deus estava sofrendo, e Deus chama Moisés e dá ele um decreto, dá ele a ordem para ele passar para o seu povo, para eles pegarem um bezerro de 1 ano, sem defeito, virgem. Então aqui nós já podemos trazer para o mundo espiritual. Quando nós formos oferecer algo para Deus, nós estamos aqui nesta noite oferecendo um culto racional, mas esse culto tem que ser perfeito. Esse culto ele não pode ser pela metade. Esse culto ele não pode ter distração, não pode ter algo que vai roubar aquilo que nós estamos oferecendo para Deus. Deus não recebe nada pela metade, Deus não recebe resto, Deus quer as primícias, Deus quer o melhor. Então nós vamos oferecer a Ele o nosso melhor, com muita excelência. Foi isso que Deus disse a Moisés. Então eu não quero cordeiro velho, eu não quero cordeiro doente, eu não quero cordeiro que já é pai, eu quero de 1 ano, novo e virgem. Vocês vão preparar o cordeiro. Se a família for pequena, chame o vizinho. Mas quando eu der a ordem, vocês vão matar este bezerro, este carneiro. Vocês vão assar, não podem cozinhar. Tem que ser assado. Vocês vão comer pé, cabeça e buchada. As vísceras, tudo vocês têm que comer. Não pode sobrar nada, não pode jogar nada fora. Vocês têm que comer com pressa, porque eu vou dar o livramento.
Se porventura sobrar, vocês terão que queimar. Não jogue fora para os abusos e para as aves de rapina comer, porque é sacrifício santo. Vocês colocam em fogo, mas comam com muita pressa. Pega o sangue, passa nos umbrais da porta, simbolizando o sangue do Cordeiro. Ali já estava apontando para Jesus o Nazareno. Vocês vão fazer isso. À meia-noite, o anjo da morte vai passar. A casa que não tiver o sangue do Cordeiro nos umbrais, o anjo da morte vai matar os primogênitos do homem e dos animais. Isso nos faz entender da obediência. Isso nos faz entender que na nossa casa física, na nossa casa espiritual, ela precisa ter o sangue de Jesus. Aquele sangue que nos purifica, que nos lava e torna nossas vestes espirituais brancas como a neve. É necessário na nossa vida ter o sangue de Cristo. É necessário na sua casa, na minha casa, ter o sangue de Cristo. O sangue carmesim, o sangue purificador. Então, quando eles recebem aquela ordem dada por Moisés, eles são extremamente obedientes. E a Bíblia diz que à meia-noite o anjo da morte começa a passar. E ele começa a entrar na casa dos filhos de Deus. Em obediência, eles tinham passado o sangue. Aí passa na casa de Faraó e vai matando os primogênitos, os homens e dos animais. Nós, como filhos do Altíssimo, nós entendemos que a obediência é o princípio da sabedoria. Quando Deus nos convida para tal, nós temos que dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor. Naquela noite, quando Deus dá a ordem, comam e comam depressa. Talvez se fosse hoje, muitos de nós iríamos arrumar desculpas. Senhor, onde nós vamos arrumar tantos cordeiros? De um ano. Senhor, eu não tenho condições de comprar o cordeiro. Senhor, é muito longe o curral. Senhor, eu tenho dificuldade, eu tenho medo de matar. Quem vai matar o cordeiro? Senhor, eu não sei assar. Senhor, é meu vizinho, eu não converso com meu vizinho. Como que o cordeiro é muito grande, eu tenho que chamar o vizinho para dividir o cordeiro e comer com ele. Trazendo para os nossos dias, talvez nós iríamos arrumar 1000 desculpas. E as horas iam passando, e a ordem foi dada: façam isso, porque vai vir a ordem do Senhor. E quando vier a ordem para o sacrifício, Ele falou: guardem até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Alguns iam dizer: meu relógio não despertou, não fui ao culto porque o relógio não despertou. Não foi à vigília porque estava cansado. Não fiz isso porque ninguém me chamou. Mas a ordem foi dada ao 14º dia, ao pôr do sol. O cordeiro tinha que estar assado, tinha que comer cabeça, pé e buchada, não podia sobrar nada. Ah, pastor, mas eu tenho nojo da buchada. Ah, Moisés, mas eu não como pé. Ah, Moisés, mas eu não como cabeça. Nós somos especialistas em arrumar desculpas. Estou cansado, estou com preguiça, estou desanimado, estou decepcionado, estou estressado, tenho que levantar amanhã cedo. Nós somos especialistas em desculpas. E a ordem foi dada: e comam depressa, ao pôr do sol. E a ordem foi dada. E a ordem foi dada por Deus a Moisés. E aquele povo tiveram a oportunidade
de sair da escravidão. E a Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer que naquela mesma noite comerão a carne assada do fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. As ervas amargas simbolizavam aquele sofrimento que eles tinham passado. Nós sabemos que quando fala do pão sem fermento, fala do... O fermento simboliza contenda. Não poderia ter contenda. Imagina aquelas tantas mil pessoas, tantas mil crianças, milhares e milhares de crianças. Tinham que arrumar ervas amargas, tinham que ter pão sem fermento. Geralmente cada família tinha 10, 20, 30 filhos. Tinha família que tinha mais de 60 filhos. Mas nenhum deles arrumaram desculpas. Todos foram fiéis a Moisés. Todos foram fiéis à ordem dada por Deus. Aí eu chamo a sua atenção e a minha atenção. Como está a minha vida espiritual perante Deus nesse dia de Páscoa, que simboliza a nossa saída da escravidão. Nesse dia que Deus ordenou, como decreto, que nós devemos lembrar deste dia e comemorar este dia como um decreto perpétuo, para nós nunca esquecermos de quem nós éramos outrora. Éramos escravos, éramos devedores, tínhamos uma dívida com Satanás impagável. Aí Deus nos leva para Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal. Cristo, o verdadeiro Cordeiro. Como foi dito, não dê ovo de Páscoa para seus filhos. Não diga nada que não seja bíblico, para não confundir a mente daqueles que ainda não conhecem. Ah, pastor, eu não vou dar ovo, mas eu vou dar chocolate, senão vai aguar. Não entenderam nada. Eu vou dar um coelhinho porque simboliza, não entenderam nada. A Páscoa bíblica é um memorial. É algo que Deus instituiu para ser lembrado. É como você colocar um estátua, aquele memorial. Todas as vezes que você passar, você vai lembrar. É um memorial. Nunca esqueça disso. É um memorial da libertação pelo sangue do Cordeiro, que aponta profeticamente para a obra redentora de Cristo lá no Calvário, lá no Monte Gólgota, lá no Monte Caveira. E esses dias eu estava conversando com alguém, eu dizendo para esse alguém: por que, irmão? Por que, amigo? Na igreja nós ficamos tristes, cabisbaixos, calados, com sono, né? Como o João brincou, vamos para o copo preto porque foram cochilar. Eu fico perguntando para mim, por que eu virava noites nas baladas, nas festas? Por que nos campos de futebol eu pulava tanto, eu gritava, eu aplaudia o meu ídolo, o meu jogador? Por que não na casa de Deus? O nosso ídolo, Jesus Cristo, o nosso libertador? E às vezes eu não consigo concentrar, meditar nele, relembrar daquele memorial e me alegrar e dizer: glória a Deus, obrigado, Senhor. Talvez quando no campo de futebol nós estávamos pulando e gritando gol, parabéns, e com muita alegria, abraçando um, abraçando o outro. E às vezes na casa do nosso papai, nós temos até dificuldade de abraçar uns aos outros, de sair da nossa zona de conforto. Então nesse domingo de Páscoa é o momento que nós relembrarmos daquilo que nós éramos e para onde nós estamos caminhando.
E nós entendemos que assim como Deus libertou o povo do Egito pelo sangue do Cordeiro, hoje Ele me liberta, hoje Ele te liberta. E tudo aquilo que crê pelo sangue de Jesus, o verdadeiro Cordeiro faz parte. Então, às vezes eu ainda preciso ser liberto de alguma coisa. Às vezes alguma coisa está lá no meu coração que precisa sair, que eu preciso receber nesta noite de Páscoa a verdadeira libertação, através do sangue do Cordeiro. Não colocarmos dificuldade nem obstáculo. Precisamos convidar nossos vizinhos, nossos irmãos, nossos amigos, para dividir o Cordeiro, para comermos assado o Cordeiro, em comemoração ao êxodo, em comemoração à saída, em comemoração à nossa liberdade, em direção à Canaã celestial. E às vezes nós não temos essa condição, às vezes tem algo que nos prende, e esta é a noite que nós nos desprendemos, esta é a noite da verdadeira Páscoa. Então nós entendemos que a palavra Páscoa vem do hebraico Pesach, que significa passar por cima. O sangue estava nos umbrais da porta, o anjo passou por cima. Se não tivesse o sangue, o seu filho primogênito teria morrido à espada. O seu animal primogênito teria morrido à espada. Mas o anjo passou por cima porque ele viu o sangue nos umbrais da sua casa. Se na sua vida tem o sangue do Cordeiro, se na sua casa tem o sangue do Cordeiro, o anjo da morte não vai passar. O anjo da contenda não vai passar. Deus instituiu a Páscoa. Egito como sinal de libertação. Nós também éramos escravos, também estávamos algemados, precisávamos dessa libertação. Então nós entendemos que mesmo conhecendo Cristo, que mesmo dizendo que somos adoradores, que mesmo dizendo que somos crentes, que somos evangélicos, que somos pregadores, e aprendemos aqui nesta noite que devemos pregar sim, mas pregar com intenção, pregar com amor, não pregar por pregar, não apenas para cumprir um protocolo, não apenas vir à igreja para cumprir um protocolo, ou como chegar numa empresa e bater um cartão. Vim para a igreja com o coração aberto, dizer: eis-me aqui, Senhor, receba a minha adoração, receba o meu louvor, receba o meu culto. Eu estou aqui te adorando em espírito e em verdade, de corpo, de alma e de espírito. Deus não aceita oferta pela metade. Deus não aceita sacrifício doente. Deus não aceita cordeiro velho. O velho homem, ele às vezes quer ressuscitar. Cuidado com o velho homem. Ele sempre quer ressuscitar. Aí, se nós formos no Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar os dois jovens no caminho de Emaús. Eu não sei se você também já esteve assim, estando com Jesus e não sentir a presença de Jesus. Estar na casa do Abba Pai e não sentir a presença dele. Os dois jovens vão para Emaús. Eles viram as costas para o seu chamado. A palavra de Deus, ela vai nos dizer no Evangelho de Jesus, que escreveu a Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 14 a seguir. Os dois jovens saem tristes, andando mais ou menos 15 quilômetros até a cidade, até o distrito, até a região de Emaús. Eles vão conversando, entristecidos, e de repente aparece o terceiro
Porventura, és tu forasteiro? Às vezes nós nos encontramos assim. Jesus do nosso lado e nós não sentimos a presença dele. Às vezes, com nossas atitudes, nós queremos levá-lo novamente ao vitupério. Ele está aqui, ele está do seu lado, ele está presente, ele está na sua casa. E às vezes nós não conseguimos sentir a presença dele, às vezes estamos andando triste, cabisbaixo, murmurando, resmungando. E aqueles dois jovens ali tristes. Cleófas vira para o próprio Jesus ressurreto e pergunta se Jesus era um forasteiro. Será, igreja, que eu estou considerando Jesus como forasteiro na minha vida, na minha casa, na minha cidade? Eu não consigo sentir a presença dele, que é tão real. Eu não consigo glorificá-lo. Eu não consigo exaltá-lo. E eles dizem para o Jesus ressurreto que as mulheres tinham Jesus que nós esperávamos ser o Salvador de Israel, que ia resolver o nosso problema, ia resolver o problema da nação. Era uma promessa e nós acreditávamos em tudo que ele falava. Ele dizia que ele iria sofrer, ele iria morrer, ele iria ser levado ao madeiro, mas no terceiro dia ele iria ressurgir dentre os mortos, e nós acreditamos. Mas é o terceiro dia. As mulheres até foram lá pela manhã cedinho. As mulheres correram, Maria, as mulheres foram lá e chegaram, o sepulcro estava vazio. Quem tirou a pedra? Roubaram o corpo do nosso mestre. E elas voltaram correndo e disseram aos discípulos: olha, ele não está lá. Alguém disse: roubaram o corpo do nosso mestre. Eles não acreditaram no que ele tinha dito um dia antes, 2 dias antes. E muitos de nós não acreditamos com nossas atitudes. Quando ele diz: eis que estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Entregue teus caminhos a mim. Entregue seus problemas a mim. Entregue a dificuldade a mim. E às vezes nós vamos murmurar, nós vamos reclamar e não entregamos e não depositamos aos pés da cruz. E não acreditamos nas promessas que nós outrora pregamos para alguém. Mas quando acontece comigo, aí dá amnésia. Aí minha atitude mostra quem eu sou. Eu disse para alguém lá no encontro de homens: você sabe onde Deus mais nos prova, para quem gosta de futebol? É no campo de futebol. Deus vai te provar se você realmente já morreu em Cristo Jesus. Para quem é motorista, no trânsito, ali você vai provar para você e para Deus quem é você. E às vezes nós estamos negando a Cristo no nosso lar, no trânsito, no campo de futebol, no trabalho, com nossas atitudes, até com a nossa feição, porque o corpo fala. É por isso que a Bíblia diz: adore a Deus com o corpo, adore a Deus com a alma, adore a Deus com o espírito, porque até os vermes adoram a Deus, porque até a natureza adora a Deus. Nós precisamos adorar a Deus com o nosso corpo, de alegria. Morreu o filho da viúva, como vai? Vai tudo bem, mas o filho estava morto. Aquele jovem andou com Jesus, conheceu Jesus, ouviu de Jesus, viu Jesus morrendo, e todos fugiram, comeram. Até Pedro nega Jesus 3 vezes. Você nos traz: não conheço. A tua voz te condena: não, eu não conheço. Mas Jesus entrega por mim, por você. Ele fala antes de se entregar que ele ressuscitaria dos mortos. Eles vão, vê o túmulo vazio, e dá a entender que
ainda murmuram. Mas ele não ressuscitou. Roubaram o corpo do Mestre. Igreja, é Páscoa. No versículo que nós lemos de Êxodo 12 e o versículo 17 fala: lembrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Tirou vocês do Egito, nos tirou do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo. Moisés repete novamente no versículo 17: celebrem como decreto, foi decretado, perpétuo, sempre, nunca esqueça. Celebrem, perpétuo, por todas as gerações. Então eu vou celebrar na minha geração. A posterior tem que celebrar. Até a vinda do Cordeiro tem que celebrar. É o mandamento perpétuo. A Páscoa simboliza a saída. Nós saímos. Nós não somos mais escravos. Nós somos libertos pelo sangue do Cordeiro. Então, naquela conversa ali no caminho de Emaús, a gente vai entender que eles parece que não entenderam nada. Jesus entra com eles na casa. Jesus vai andando, entra com eles na casa. Parece que tem lares que Jesus não pode entrar, igreja. Jesus quer entrar no seu lar, no meu lar, fazer morada, estar conosco. E ele foi andando com aqueles jovens, entra na casa com aqueles jovens. O jovem não sente a presença de Jesus. Como está a nossa vida espiritual, igreja? Como está o nosso lar? Jesus está dentro do nosso lar. Nós precisamos sentir a presença dele na nossa casa. Ao partir do pão, ao tomar café, ao sentar à mesa. Jesus entra com eles, eles vão cear, vão lanchar. E Jesus, como de costume, ele pega o pão, apresenta, ora, e quando Jesus ora pelo pão, pelo lanche, os olhos deles estão abertos. Aí eles falam para o outro, olham para o outro, e a Bíblia vai dizer que quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu com eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Imediatamente Jesus desapareceu. Misteriosamente, Jesus desapareceu. Aí Cleópatra olha para o amigo e fala: porventura, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Como está o seu coração nesta noite? Seu coração está ardendo? Você está sentindo algo do Espírito Santo? Ou seu coração está duro, como uma pedra? Porque quando Jesus está presente, nós sentimos algo diferente. Cleópatra disse para o amigo: porventura o nosso coração não ardia, porque Jesus estava presente, Jesus estava falando conosco. Quando Jesus está presente, algo de sobrenatural acontece na minha e na sua vida. O nosso coração arde, o nosso coração é o mesmo. Jesus precisa estar sempre presente na nossa vida. Por que o Senhor está dizendo isso, pastor?
Espírito Santo de Deus, ele é muito sensível. Ele tem ciúme de mim e de você. Dependendo da forma que está o seu coração, o Espírito Santo vai sair e você fica vazio. O Espírito Santo é muito sensível. Ele sai, aí eu fico vazio. E a casa vazia? O que acontece com a casa vazia? Como está a sua casa espiritual? Como está a minha casa espiritual? Como está a casa espiritual da igreja? Eu estou sentindo, meu coração está ardendo? Porque Jesus se faz presente. Ele pergunta nesta noite: sobre o que vocês conversam? Jesus chega perto deles e faz algumas perguntas para eles sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham, sobre o que nós estamos conversando. Eu disse no culto passado, às vezes nós conversamos sobre cachorro, sobre gato, sobre passeio, sobre viagem, sobre tudo, menos sobre Jesus. E Jesus pergunta para mim e para você nesta noite, assim como perguntou para Cleópatra, seu amigo, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Nas nossas caminhadas nós discutimos sobre o quê? Nos nossos passeios nós discutimos sobre o quê? Nós falamos mais sobre o quê? E nós vamos para os finalmente. Eles convidam Jesus para ficar. Era noite. Eles convidam Jesus para ficar. Jesus disse que não podia. Parte o pão e se vai. E eles voltam correndo para dizer que eles encontraram Jesus ressurreto. Como foi dito aqui nesta noite, precisamos talvez retroceder. Talvez precisamos voltar e sair correndo e anunciar que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo, assim como aqueles dois jovens voltaram de Emaús correndo a 15 quilômetros de distância e foram anunciar para os seus que Jesus havia ressuscitado, que eles viram Jesus, que eles conversaram com Jesus. Então nós precisamos talvez dar meia volta e voltar e anunciar o Jesus ressurreto, o Jesus vivo, o Jesus que a morte não pôde lhe segurar. Então, igreja, a Páscoa é um memorial de libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós já fomos libertos, fomos livres para adorar na beleza da sua santidade. O Cordeiro da Páscoa é figura de Cristo. Aquele Cordeiro era uma figura de Cristo. Hoje ele não quer mais sacrifício, porque ele foi o próprio Cordeiro quando foi levado na cruz do Calvário. Foi imolado como um Cordeiro perfeito, um Cordeiro virgem. Se entregou por mim e por você. Hoje ele não requer sacrifício. Ele não quer sacrifício, ele requer obediência. Nós estamos em obediência ou apenas verbalizamos? As nossas atitudes falam muito mais do que palavras. A Páscoa nos convida a uma nova vida. Nós podemos, a partir de hoje, ter uma nova vida. A partir desta noite, sermos melhores do que ontem. A partir de hoje, ter uma nova vida em Cristo Jesus. E para terminarmos, a Páscoa é Jesus, o Nazareno, o Cordeiro que foi morto, mas ao terceiro dia ressurgiu entre os mortos, que se faz presente na minha e na sua vida.
Então, todos nós já aplicamos o sangue de Jesus na nossa vida. Todos nós já aceitamos Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Já reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador. E eu finalizo apenas com duas frases. A cruz é o nosso altar pascal. A cruz. O Calvário é o nosso Egito descido. Vamos nos colocar em pé. A Bíblia diz: desperta porque dormes, e eu te esclarecerei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas precisamos despertar. Que nesta noite o Espírito Santo, independente de qualquer coisa, tenha falado comigo e com você. Que aquela mesma alegria que você sente lá no campo de futebol, sinta aqui. Aquela mesma alegria que você sente lá nas suas diversões, sinta aqui também. Aleluia. Sinta. Abra seu coração e vamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Altíssimo Deus, eterno Pai, que essa noite de Páscoa, que esse domingo de Páscoa, que comemoramos a saída da escravidão, é um memorial que o Senhor nos deixou, é um decreto perpétuo que o Senhor nos deixou, para nós lembrarmos que outrora éramos escravos, mas o Senhor, através do teu sangue derramado na cruz do Calvário, onde o Senhor foi levado como um cordeiro mudo, e ali se entregou por nós, em memória a sua entrega, a sua ressurreição. Nós, ó Pai, fazemos também uma nova aliança com o Senhor nesta noite. Que a partir desta noite, nós seremos melhor do que ontem. Que nós estaremos cada dia melhorando, crescendo na graça e no conhecimento, com alegria no nosso coração, no nosso semblante, que prometemos ao Senhor que iremos adorar de corpo, de alma e de espírito. Que nós iremos adorá-lo até que nossas vestes, a nossa maneira de vestir, vai adorar o Senhor. A nossa maneira de falar, o nosso semblante vai te adorar. Pai, nós iremos anunciar, assim como aqueles dois jovens, para as nações, que o Senhor vive, que o Senhor é presente em nossas vidas, que o Senhor é já. Oh, Papai amado, obrigado por este culto, obrigado pelos teus filhos que se fazem presente neste lugar, que entenderam o sacrifício do Senhor ali na cruz do Calvário. Deus de poder, Deus de sabedoria, continuamos usando como anunciadores de boas novas, como verdadeiros atalaias, ó Deus. Usa, coloque palavra de sabedoria em nossa boca, que toda palavra que sair da nossa boca seja para edificar, que sejam palavras proféticas para edificar a vida de alguém. Continua nos usando, ó Deus, como anunciadores de boas novas. Abençoamos também, ó Deus, aqueles que por motivo de força maior não puderam estar aqui nesta noite, que sejam alcançados pela tua infinita misericórdia. Nós oramos em favor da nossa cidade, do nosso país, das nações, de Israel, de Jerusalém, do povo da promessa. Pai de poder, Pai de amor, continue segurando em nossas mãos, nos usando para anunciarmos a tua palavra. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos agora e para todos sempre. Adore a Ele com as palmas. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, e juntos dizemos amém.
saudar uns aos outros com o amor de Cristo. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã. Que tenhamos uma semana abençoada. Que possamos viver essa Páscoa todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Abençoado.